Varoa, deixa eu contar um testemunho para você. Pega essa mensagem aqui primeiro. Eu estou agora no aeroporto do Galeão. Eu acabei de chegar de um voo e olha o que aconteceu. Veja bem o que aconteceu, mas ouça esse aqui primeiro. Eu acordei no dia de ontem com essa mensagem no meu coração. A mensagem dizia o seguinte, está no livro de Marcos, no capítulo número 2, no verso número 15, que diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E eu falo primeiro que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não são os que estão com saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Vim chamar os pecadores ao arrependimento. Os publicanos, eles eram coletores de impostos. Eles não eram bem quistos pela população. Estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir nesse tom? Tá bom esse tom de fala? Então eu continuo. Essa mensagem estava no meu coração e eu saí com um propósito para ir no Ceará entregar essa mensagem para um amigo. Esse amigo é o apóstolo Luiz Henrique. Esse varão, ele veio candidato a deputado estadual pelo Patriota, junto com Cabo Daciolo, em 2018, quando nós viemos candidato à presidência da República. Então ele veio candidato a estadual, Daciolo à presidência pelo Patriota, e ele entrou como deputado estadual, e nós tivemos a nossa votação expressiva, positiva, e anunciamos o reino, saímos vitoriosos. E eu fui até o Ceará para falar com esse varão. Eu tinha uma mensagem de Deus para ele em cima desse texto bíblico. Conclusão: quando eu chego no aeroporto, meu voo estava marcado por volta de umas 7, 8 horas da manhã, no dia de ontem. Eu cheguei no aeroporto 5h30 da manhã. E quando eu chego no aeroporto, começa o Espírito Santo de Deus falar comigo. E de alguma forma ele estava falando comigo que eu estaria com Ciro, que eu ia me encontrar com Ciro Gomes. E eu captei a mensagem. Tive já algumas experiências com o Espírito Santo e eu sabia que algo ia acontecer. Mas tudo bem. E eu, do nada, eu pego o telefone e ligo para a dona Luísa. A dona Luísa é uma pessoa que eu conheci, que fala diretamente com o Ciro. E eu liguei para a dona Luísa e a dona Luísa me falou, eu perguntei do Ciro, ela falou assim para mim: Daciolo, o Ciro vai estar em São Paulo, o Ciro vai estar em Ribeirão Preto. Aí eu parei e falei: pô, é coisa da minha cabeça então. Falei: muito obrigado. Desliguei o telefone, peguei o voo e são 3 horas de voo. Quando eu cheguei no Ceará, quando eu boto o pé no Ceará, a primeira coisa que estavam falando, todo mundo falando, a pessoa que foi me encontrar, foi ao meu encontro no aeroporto, já começou falando que a Polícia Federal estava na casa do Ciro Gomes e o Ceará estava em confusão. E aí eu vi aquilo, estranhei, mas eu fui para o meu destino. Fui lá encontrar com o apóstolo Luiz Henrique. Cheguei no apóstolo Luiz Henrique, tive um encontro com ele. Cheguei para o apóstolo Luiz Henrique, li essa palavra que eu li agora para todos, que eu falei em Marcos 2, a partir do verso número 15, que ele veio chamar o pecador para o arrependimento. E a minha palavra para ele foi: ele é um homem onde a igreja dele tem mais de 27 mil pessoas sentadas. Só que esse homem, ele vive o Espírito Santo. Esse homem, ele tem a presença e a glória do Espírito Santo na vida dele. É um homem de temor, é um homem que não comercializa a palavra. Diferente de muitos que estão aí comercializando a palavra, que estão envolvidos no mundo político, que estão apoiando todos os candidatos à presidência sempre. Cada um ele coloca a mão e fala que é ungido. Eu vou dar o exemplo dessa pessoa para não ficar falando sem falar nomes, né? Eu estou falando tanto do Silas Malafaia quanto do Marco Feliciano. Malafaia apoiou Lula, Silas Malafaia apoiou agora Bolsonaro, então apoiou Cabral, apoiou Eduardo Paes, apoiou Eduardo Cunha. Esse é o Silas Malafaia, comercializador da palavra. O Pai vai tratar com ele, o tempo determinado. Por que você está falando isso, Daciolo? Porque nós precisamos preparar o povo para a queda dos falsos profetas, para a queda daqueles que estão comercializando a palavra.
palavra do Criador fala que nós não viemos juntar tesouro na terra. Não tem como tu amar a Deus, servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas aquele grande dia, meu irmão, haverá o julgamento divino que ninguém vai passar despercebido. Ele vai falar naquele grande dia: olha, afaste-se de mim, pois eu não te conheço. Então, o Criador, deixa com o Criador a parte do julgamento. Nós só temos que orar, clamar e que essas pessoas venham para o arrependimento. Eu oro para que Silas Malafaia e Marco Feliciano se arrependam do caminho que eles estão seguindo e eles venham adorar o Criador que eles iniciaram, porque eles tiveram muito com a glória do Pai, depois eles desviaram para o mundo, mas que eles venham rápido para o Senhor, que não haja queda e sim que haja exaltação, desde que eles se consertem com o Criador. Mas vamos lá para a mensagem. Aí eu fui me encontrar com esse varão e eu transmiti essa mensagem para ele. E ele estava com desejo de voltar para a reeleição e eu falei para ele: olha, varão, o que me impulsionou a estar aqui hoje é porque o toca no meu coração para que o irmão venha candidato a governador do estado do Ceará. Pensa nisso, varão. Pensa nisso. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Criador. E eu queria lembrar a todos que hoje o Cabo Daciolo, ele está no partido Brasil 35, como pré-candidato à presidência da República. O partido 35, ele me abraçou com muito carinho, com muito amor. A irmã Sueide é uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei feliz porque até 2 meses atrás eu não sabia onde colocaria os nossos eleitores. E hoje eu estou em paz em saber que as pessoas que acreditam no Cabo Daciolo foram e estão indo para o Brasil 35 no intuito de vir candidato a deputado estadual, ou federal, ou governador do seu estado, na tua terra. Eu quero dizer a dona Suede que eu a amo. Não sei o porquê que passou a partir de uns 15 dias atrás, começou a ter alguns impedimentos, mas eu entendo que é algo divino, é algo espiritual que está acontecendo, e eu vou entender um pouquinho mais à frente o que está acontecendo. Nós só precisamos orar, clamar, para entender o que está por vir. Conclusão, volto aqui para o varão do Ceará. Eu falei para ele isso, eu falei: varão, o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração, que é o momento de você vir pré-candidato a governo do estado, porque o que o Criador coloca no meu coração é que vão provocar um caos na nação, uma guerra civil na nação. Eles estão armando o tráfico, a falta de amor é muito grande, o desemprego é muito grande, a pobreza é muito grande, a fome é muito grande. Tem uma provocação vinda da nova ordem mundial para que haja uma guerra civil no Brasil, para que eles possam tomar a nossa nação, para que eles possam implementar o plano satânico da nova ordem mundial, que é para implementar no mundo. Muitas pessoas falam assim: Daciolo, isso tem que acontecer, é o fim, é o fim. Então eu quero dizer para você que está falando isso, há 2000 anos atrás, quando Jesus ele foi levado aos céus, o anjo olhou para os varões, os seus discípulos que estavam olhando aos céus, e falaram para ele: olha, o mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão contemplar a sua volta, vocês vão ver a volta dele. E há 2000 anos as pessoas estão esperando e aguardando a volta de Jesus Cristo. E há 2000 anos passa geração e pós-geração vendo guerras, vendo morte, vendo pandemia, vendo pestes. Tudo que nós estamos vivendo hoje já aconteceu em outro momento debaixo do sol. É que a nossa geração ainda não viveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a peste negra, a gripe espanhola, mas outras gerações viveram esse momento. O que eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, que o Criador falou que já está tudo consumado. Ele venceu a morte, ele está vivo e ele habita dentro de você. E quando foi perguntado quando viria o reino de Deus, ele falou que o reino de Deus não vai vir de forma visível. Não vai ser dito: aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de você. Isso está em Lucas 17. Então pega essa mensagem, pega essa palavra e vive o momento de hoje e anuncia reino e expulse os demônios e cura os enfermos, porque ninguém sabe o dia e a hora. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Criador. Só o Pai sabe esse momento. Volto para a mensagem. Eu falei isso para ele, ele entendeu, o Espírito Santo de Deus tocou nele, e ele ficou empolgado com aquilo, consultou a família, e eu falei: varão, dá um passo maior, porque tem um cenário, e a guerra é no plano espiritual, essa guerra está no plano espiritual. Ele captou, ele pegou essa mensagem, e eu saí com um voo de ida e volta já marcado.
Cheguei lá no Ceará, era meio-dia, estava toda essa confusão em volta do Ciro Gomes, e meu retorno era 6 horas da tarde. E quando eu estou me direcionando para o aeroporto, quando eram umas 5h30 da tarde, do nada, o Espírito Santo de Deus me incomoda novamente sobre Ciro e faz eu fazer a ligação de novo para a dona Luísa e me provoca uma ida até o Ciro Gomes. Ele fala, meu coração começa a arder em chamas para que eu tinha que ir lá falar com o Ciro Gomes. E aí eu vou até o aeroporto, vou na equipe da Gol e peço para que mudasse o meu voo. E aí o horário que tinha de mudança saía de 6 horas e seria o voo de retorno 4 horas da manhã. Eu falei, então por favor, a senhora pode mudar esse voo para mim? Ela mudou esse voo. E eu fui à procura do Ciro Gomes porque eu tinha algo para entregar para ele. Tinha entendimento que essa palavra também era para o Ciro Gomes. Conclusão, a coisa era tão de Deus que o Espírito Santo de Deus que havia tocado no meu coração, no aeroporto na parte da manhã, que eu estaria com o Ciro, horas depois, por volta de umas 6 horas da tarde, eu estava na casa do Ciro Gomes. Eu estava na casa do Ciro Gomes e encontrei um varão abalado com aquele momento, abalado com tudo que estava acontecendo naquele momento na vida dele. Mas eu tinha entendimento que tinha um propósito de nós estarmos ali. E o propósito maior que eu deveria anunciar reino, porque uma alma para Jesus estava aguardando e pronta para recebê-lo, para verbalizar Jesus como Salvador e Libertador da sua vida. Era o momento correto de eu pregar para o Ciro Gomes. Era o momento de nós irmos lá e anunciar reino para Ciro Gomes. E aí eu falo com o apóstolo Luiz Henrique e ele entende aquele momento do Espírito Santo e ele vai comigo até a casa do Ciro Gomes. Nós chegamos à casa do Ciro Gomes, fomos recebidos por ele, pela esposa dele, pela dona Luísa. E ali nós começamos uma conversa. E essa conversa estava em volta do que ele é especial para Jesus, que o Espírito Santo de Deus tem algo na vida dele. Assim como aconteceu esse fato com o Ciro Gomes, há pouco tempo vocês viram e vivenciaram uma mentira que soltaram no jornal o Globo, o Lauro Jardim. Ele chegou e soltou falando que o Cabo Daciolo procurou Felipe Neto para ser o vice à presidência da República. Uma grande mentira, tudo mentira. Eu estava no Espírito Santo, viajando pelo país, com a pré-campanha de presidência da República, e todos os programas que eu estive no Espírito Santo, eu anunciei a mentira. Eu falei, olha, mentira isso. Nós estamos crescendo nas pesquisas e eles estão nos perseguindo. Mentira, calúnia. Não que eu tenha alguma coisa contra o Felipe Neto. Eu gostaria até de poder estar com o Felipe Neto e eu quero pregar a palavra de Jesus para ele também, porque Jesus tem um propósito na vida do Felipe Neto também. Eu já fui do mundo, eu sei os pecados que eu cometi, eu sei que eu sou um pecador, estou em busca de santidade. E a palavra do Criador fala que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, quem falar que não tem, é um grande mentiroso. Nós estamos em busca de santidade. E o papel na minha vida é anunciar reino. Por onde eu passar, eu quero anunciar reino, anunciar reino. Conclusão, eu estava na casa do Ciro e eu comecei a verbalizar Jesus para o Ciro Gomes, para a família de Ciro Gomes, no momento de aflição que ele estava vivendo. E eu falei, meu irmão, nesse deserto, nessa batalha que tu está enfrentando, mais à frente isso vai te dar o crescimento, vai te dar amadurecimento, tem um propósito para você estar vivendo isso tudo. Quero relatar aos nossos eleitores que eu nunca estive com o Ciro Gomes. O único momento que eu tive com o Ciro Gomes foi num debate de 2018. Tivemos um momento lá bem interessante, porque num momento de intervalo, o Ciro Gomes me apresentou a família dele e os filhos dele. Um dos filhos dele veio perante o Cabo Daciolo e o Ciro Gomes falou para mim assim, ó, Daciolo, daqui a pouco você vai pegar os meus votos, meu irmão, da minha casa, da minha família, porque meu filho, pô, te ama, e aí me tratou com o maior carinho a família dele, e eu me lembro bem desse momento. Quero até dizer para o filho do Ciro, que agora eu não me recordo o nome, o teu nome, varão, mas você sabe que é contigo que eu estou falando, quero dizer que o Cabo Daciolo te ama, tá? Em nome do Senhor Jesus, o mesmo amor que você sente pelo Cabo Daciolo, eu quero dizer que é recíproco, é verdadeiro. Que teu espírito esteja aí contente, que o Espírito Santo de Deus possa guardar a tua casa, a tua família e a tua parentela. Volto para o Ciro Gomes. E eu começo a falar para o Ciro, e depois o apóstolo Luiz Henrique, ele começa também com a palavra, e ele abre a Bíblia e entrega uma mensagem para o Ciro Gomes, e daqui a pouco foi feito o apelo. E Ciro Gomes verbaliza Jesus como Salvador e Libertador da sua vida. Então é nesses momentos de grande aflição,
É nesses momentos que você acha que está tudo errado, é nesses momentos que você entra no desespero, é nesse momento que você para e muitas das vezes algumas pessoas querem cometer o suicídio ou ficam em depressões profundas. Eu quero dizer que toda prova que você possa estar vivendo, você está passando por ela para que Deus te dê crescimento, porque Deus, Ele disciplina quem Ele ama. Eu quero verbalizar para você que você também tem a oportunidade agora de aceitar Jesus como Salvador e Libertador da tua vida, para que Ele entre. Esqueça a religião, não tem nada a ver com religião, tem a ver com o teu corpo sendo o templo do Espírito Santo de Deus. E ali, na presença e na glória do Espírito Santo, na casa dele, começou uma atmosfera espiritual tão grande, mas tão grande, que aí eu venho aqui falar o que o Espírito Santo de Deus mandou eu falar para o Ciro naquele momento. E aí eu falo para você, meu irmão, me perdoa se eu te magoar do que eu vou dizer aqui agora. Eu estou só obedecendo uma ordem do Espírito Santo que está no meu coração. Eu creio verdadeiramente que no futuro eu vou ser o presidente da República. Eu não sei o tempo, eu não sei como vai acontecer. O Partido Brasil 35, ele é um partido pequeno e ele não coloca o Cabo Daciolo nos debates. Nós não temos possibilidade de ir para os debates. Quando nós estávamos no Patriota, dentro do Patriota, o sistema armou e tirou o Cabo Daciolo do último debate. Você lembra disso? Não foi o sistema que fechou aquela porta, porque o sistema não tem poder de fechar a porta de um servo do Deus vivo. Ele não tem poder de fechar a porta da tua vida. Só quem abre e fecha a porta é o Criador. Então o Criador não autorizou que eu fosse. É diferente deles não terem autorizado do Cabo Daciolo ir. Eu estou falando da Globo, que no último debate ela provocou um fato e eu não fui para o debate. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. E nós saímos vitoriosos. E aí eu volto para esse momento aqui. O Espírito Santo de Deus, ele me incomoda a dizer para você, meu irmão, que eu não sei o futuro. Eu não conheço o futuro. Mas eu sei do Criador que tem um controle sobre o futuro. Daquele que diz que tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Que nós devemos abrir a nossa boca para profetizar. E eu profetizei que eu vou ser o presidente da República, e eu sei que isso vai acontecer no tempo do Criador. Mas o meu coração, naquele momento, me tocou para dizer, meu irmão, eu, Cabo Daciolo, o Espírito Santo de Deus está me tocando aqui, eu quero falar para você que o Cabo Daciolo não é mais pré-candidato à presidência da República. Eu não sou mais pré-candidato à presidência da República. Eu cheguei agora no aeroporto, vou correr para anunciar isso também para o partido. Eu não sei qual vai ser a porta que vai ser aberta, eu não sei o que vai ser aberto, eu não sei se eu vou ser candidato ao Senado, eu não sei se eu vou ser candidato ao governo, eu não sei o que vai acontecer, talvez eu não seja candidato a nada. Uma coisa eu sei, o que eu estiver fazendo, eu vou permanecer anunciando reino, eu vou permanecer dizendo, olha, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Criador. É nele, é ele que vai dar vitória. O Partido Brasil 35, ele já tem um pré-candidato ao Senado, mas ele ainda não tem um pré-candidato ao governo. Também não sei se a presidente Suede abriria essa porta para o Cabo Daciolo. Eu não sei o que vai acontecer. E aí eu volto a dizer, talvez nós não sejamos candidato a nada, mas vamos permanecer anunciando o reino, lutando contra essa atmosfera maligna que vem para matar, roubar e destruir. Uma coisa eu sei, existe um plano satânico, onde quem encabeça esse plano é a nova ordem mundial, e eles querem provocar caos, eles querem provocar morte de massa, e eles vão tentar provocar no Brasil uma guerra civil. O meu entendimento é que no Brasil sai o grande avivamento. O meu entendimento é que do Brasil vai vir a luz para o mundo. É isso que eu entendo. Desde que você entenda que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ser católico, espírita, evangélico, mandista, ser ateu, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a palavra do Criador, que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. O mais é o homem, o mais é o homem. E a palavra é de amor, tratar o próximo da maneira que nós gostaríamos de ser tratado. Mediante tudo isso que eu falei aqui agora para todos, eu quero falar com o Ciro Gomes, o que o Espírito de Deus toca no meu coração a dizer a todos. Primeiro, a todos os ouvintes, o Foro de São Paulo existe sim, a Ursal existe sim, tem um propósito sim, mas eu vou cumprir o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu fazer. E eu quero dizer para o pré-candidato à presidência
da República Ciro Gomes. Irmãozão, no dia da eleição, em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei que o Criador está mandando eu falar isso para você. Guarda isso aí, meu irmão. Continua agora no caminho do Senhor. Busca Ele, jejua, ora, lê Bíblia, meu irmão. Porque você verbalizou Jesus como Salvador e Libertador da tua vida. O propósito maior da nossa existência é anunciar reino. Quero dizer a tua esposa, aos teus filhos, a tua família, a Luísa e a você, meu irmão, que eu te amo e que foi um momento especial estar contigo ontem. E eu sei que foi propósito de Deus, mais uma alma para o Criador. Isso é o principal, é a palavra de amor, é anunciarmos amor, que Ele venha te encher, que Ele venha te capacitar, que Ele venha te dar força, tá? E que você continue na tua perseverança. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos também se amanhã você vai estar nessa cadeira, mas persevera nos teus sonhos, meu irmão, tá? Eu não imaginaria que eu estaria fazendo esse vídeo. Peço perdão se eu estou magoando meus eleitores, aqueles que acreditam no Cabo Daciolo, mas eu estou aqui falando algo só impulsionado pelo Espírito Santo. Amém. Amo vocês. Não sei o amanhã. Eu não sei se seremos pré-candidatos agora ao Senado ou ao governo, ou se não seremos nada. Uma coisa eu sei: nós vamos permanecer anunciando reino. Quando entra as calúnias, quando entra as perseguições, Ciro Gomes, a palavra de Deus fala que bem-aventurado serão aqueles que são blasfemados, caluniados e perseguidos por falar da grandeza do Espírito Santo. Então, Cabo Daciolo vive em reino e nós já somos vitoriosos. Eu quero poder chegar do outro lado e perguntar para o Criador: cumpri minha missão, Pai? Era isso que eu tinha que fazer na terra, na minha pequena jornada terrena? Pregar o amor. Eu quero anunciar reino. Amo vocês. Glória a Deus. Paz, paz. Glória a Deus.